Povo de Deus, capítulo 19 e 20 de Ezequiel. 19 e 20. Bom, o texto aqui ele continua naquela didática, é isso? De falar, de ensinar, de trazer a memória por meio das parábolas, das comparações, né? Isso já vem sendo feito repetidas vezes, né? Nas narrativas desde Jeremias, lembra de Jeremias 18? Né? Do vaso do oleiro, depois vem o 19 da botija, né? Deus sempre usou o recurso da parábola, sempre trabalhou com ferramentas para facilitar o entendimento do povo. Isso é uma grande lição para cada um de nós. Aqui, antes tinha falado também já da parábola daquela prostituta, né? Eu acho que é o capítulo 16, não é isso? Falou da parábola das águias, né? E aqui nós temos a leoa com seus filhotes, né? E segundo o Champre, ele diz aqui que a leoa é o povo de Israel. E um de seus filhotes é o rei Jeocás, que foi capturado e levado para o Egito, né? Você pode ver essa referência aí em 2 Reis, capítulo 23, de 30 a 34. Então, a leoa tem outros filhotes, né? E o outro filhote, segundo Champlin, é Jeoaquim, que foi levado para a Babilônia, né? E essa referência é mais recente, né? Esses fatos, para nós, é mais recente, temos lido sobre isso. Você pode ler sobre isso aí, 2 Reis, capítulo 24, 8 a 16. E parece que a interpretação exata do texto tem outras variações, porque, diferente das outras parábolas, aqui ele não explica a parábola. Já a Bíblia Plenitude tem alguma semelhança, mas revela que a interpretação pode ter uma variação. Na Bíblia Plenitude, diz assim, ó, 19:2, uma leoa. Não é claro se a mãe dos filhotes é a nação, tá vendo? Então já coloquei que não está muito claro isso. É a nação, para Champre é a nação. A cidade de Jerusalém, olha, se não está claro se a mãe dos filhotes é a nação, a, ou a cidade de Jerusalém, ou Ramutal, acho que é Ramutal que ele aqui, é H, né? Ramutal, a, a mãe tanto de Joacás como de Zedequias. Em outras palavras, a Bíblia Plenitude fala que a interpretação exata não dá para saber, né? Aqui no versículo 19, no capítulo 19, versículo 3, a Bíblia Plenitude fala que um dos filhotinhos é Geocás. Está batendo lá com o champo, ok? No capítulo 19, versículo 5, a Bíblia Plenitude fala que o outro dos seus filhotes é Zedequias. Então, não temos a certeza exatamente de cada figura, porque o próprio texto não revela, mas a essência está claro. Deus está falando de passado, de fatos ocorridos, trazendo à memória do povo o que aconteceu através dessas parábolas. Aí depois vem ainda a questão da videira, é isso? Aí aqui na Bíblia Plenitude, vamos pegar só a Bíblia Plenitude, capítulo 19, versículo 10, a videira. A mãe era uma leoa. No versículo 2, a mãe era uma leoa. Aqui, nesse versículo, a mãe é a videira. Ok? Então, o lamento enfatiza a morte da videira, que é Judá. Então, Deus está falando por meio de parábolas mais uma vez. E a grande aplicação para nossas vidas hoje é aquela que nós já falamos, né? Nós sempre usarmos essa ferramenta que é usada em praticamente toda a Bíblia, né?
Profetas usaram isso, né? Parábola, para que as pessoas possam entender a mensagem. A lição é: facilite a mensagem. Use recursos que levem as pessoas a entender essa mensagem. Deixa eu contar aqui duas ilustrações, né? Uma, duas ilustrações que enfatizam a importância de falar sobre com parábolas, né? Uma ilustração para falar de ilustração. Tem uma história de uma pessoa que estava doente, ela ia fazer uma cirurgia cardíaca. Estava muito preocupada, né? E é normal, né, o ser humano ter essas preocupações. E aí o médico, na sabedoria dele, percebendo, né, que a pessoa estava tensa, com muito medo, e perguntou: você estava vendo aqui o seu prontuário, né, seus dados, né? Você é um pedreiro, não é isso? Sou pedreiro. Aí o senhor faz também a parte de hidráulica? Faço tudo, eu faço do alicerce ao telhado. Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor sabe quando tem por exemplo, um joelho, né? Porque é uma peça na coisa chamada joelho, não é isso? É joelho. E tem também união, né? Um T, aquelas tubulações que fazem as emendas do cano dentro da parede. Quando aquilo, em vez de quando aquilo dá uma, uma quebrada, não é isso? Fica rachado, aí fica vazando água na parede. Não acontece. Isso é difícil de fazer? O senhor faria isso com facilidade? Ele: não, isso é fácil, eu faço tranquilo. Aí o médico falou: então, eu estou querendo dizer para você que, a nível de coração, nós somos o pedreiro. E isso nós vamos fazer com o senhor aí é o mesmo de trocar um joelho, é o mesmo que trocar uma união, é o mesmo que trocar uma luva. Fique tranquilo. Assim como seria fácil para o senhor, é fácil para a gente. Não tem nenhum mistério aí. Entendeu? Aí, pô, já deu uma aliviada. Olha que palavra sábia, olha que palavra confortadora. Ele falou no linguajar do pedreiro. O pedreiro entendeu agora, né? Eu vou mexer nas tuas veias, né? Assim você mexe no cano, não é difícil pra gente. Pode acontecer pode, mas não é normal isso. É a nossa experiência, né? Você, por exemplo, ele falando, você já foi quebrar uma parede e por não saber onde está o cano, você já furou o cano acidentalmente? Já aconteceu, então, mas só que nós temos aparelhos que mostram onde está o cano. Não tem como furar. Entendeu? Sempre pode acontecer um acidentezinho ou outro, né? Mas não é normal. Mas mesmo acontecendo um acidente, nós já temos todos os recursos. Aí depois ele falou: pô, mas eu estou aqui num CTI. E a palavra CTI, o médico sabe que quando as pessoas veem a palavra CTI, elas se assustam. Mas CTI nada mais é que centro de tratamento intensivo. Aí o médico, mais uma vez, falou assim: deixa eu falar uma coisa para o senhor. Se o senhor trocar, aqui eu tenho uma parede que está a um problema na parede que está a 1,5 metros. Você vai pegar aqui uma talhadeira, um ponteiro, uma marreta, e você vai quebrar, que vai levantar a mão e vai quebrar a parede, vai trocar, é isso? O, o joelho, que eu falei para você, a luva, vai fazer o reparo no cano. Agora, se esse reparo estiver, esse problema estiver lá fora, lá no 25º andar, como é que você vai fazer do lado de fora? Daria para você fazer sozinho? Não. Você precisaria de recursos para que você possa conseguir chegar até o problema e trabalhar. Então, o mesmo problema que é aqui a 1,5 metros é o mesmo problema que está a mais de 30 metros de altura, a mais de 50 metros de altura. A única diferença é a altura, mas o problema é o mesmo. Então,
Para me conseguir trabalhar lá fora, eu preciso de máquina, eu preciso de uma porção de recurso para me levar até o problema. Então, o CTI nada mais é que essas máquinas, que esses recursos que me levam ao problema. Mas o problema é o mesmo. Então, se você não estiver no CTI, você estaria com o mesmo problema. Agora, você está no CTI, porque no CTI você tem um problema, nós temos mais recursos para trabalhar com você aqui. Isso é CTI, é Centro de Tratamento Intensivo. O CTI deveria ser a paz da pessoa e não o medo. Tem pessoas que estão na enfermaria e vêm para o CTI, né? Elas ficam mais assustadas. Mas, na verdade, o CTI, ele é o local onde se tem mais recursos. Então, esse CTI deveria dar mais tranquilidade e não medo, porque o problema existe, tanto na enfermaria quanto em qualquer outro lugar. Entendeu? Aí a pessoa fica tranquila na enfermaria, mas fica preocupada no CTI. Ela deveria ficar preocupada na enfermaria e tranquila no CTI. Não é isso? Pelo menos olhando por essa ótica aí. Então, depois que esse médico deu essa palavra, o paciente ficou mais tranquilo, porque falou no linguajar dele. Aqui em nossa igreja, né, quem é membro da igreja, sabe que nós temos uma irmã querida que vai passar por uma cirurgia. E aí, eu usando esse recurso didático para me tentar fazer entendido, essa irmã é uma boa cozinheira, né? Cozinha bem, as pessoas gostam da comida dela. E aí, dentro dessa didática da parábola, eu falei, minha irmã, você tá fica preocupada não, porque para você é difícil fazer um franguinho assado? É difícil? Não, frango assado é fácil, pastor. Frango assado é fácil. Então, meu irmão, isso aí que a irmã vai fazer um franguinho assado por médico. O médico faz isso aí fácil. Entendeu? Claro, às vezes acontece de um franguinho assado dar uma queimada, acontece, mas não é comum. Entendeu? E mesmo se queimar tem os recursos, né? De repente não saiu como queria, assim, mas resolve. Então, a princípio, sabendo que um franguinho assado pode dar alguma coisa errada, a gente pede a Deus, Senhor Deus, permita que essa simplicidade do franguinho assado venha acontecer dentro da simplicidade, que o fácil realmente continue fácil, que não haja nenhuma complicaçãozinha. Sim, sempre dependemos das orações do Senhor, mas é um tipo de cirurgia que não traz nenhuma preocupação, ainda mais para quem é servo do Senhor. Vamos orar para que o franguinho não dê nada errado, mas fique tranquilo que é fácil fazer esse frango. Então, quando a gente usa esse linguajar que a pessoa entende, é muito melhor. Então, ao evangelizar, ao educar o seu filho no colégio, em casa, dever de casa, ao se comunicar, se possível, use a didática de Deus, parábolas. Outra didática de Deus importante que eu sempre falo, a repetição, né? Eu tenho dito que é um erro muito grave nas igrejas evangélicas, porque existe uma cultura que não se pode repetir sermão. Não vi isso, não existe esse negócio, né? Porque as pessoas ouvem um sermão hoje, semana que vem ela já esqueceu a essência do sermão, né? Então o ideal é que haja um ciclo, as palavras venham se repetir, mesmo porque vai vindo pessoas novas na igreja, pessoas que é membro da igreja faltou, não ouviu no domingo, ouviu no outro. Então, tem que ter sempre uma palavra nova, mas tem que sempre voltar à raiz, voltar à essência, voltar a falar daquilo que é essencial. Ok? Então, capítulo 19, o grande ensinamento são parábolas e que possamos seguir esse exemplo do próprio Deus, de tentar usar essa ferramenta ilustrativa da parábola, ok? Aí no capítulo 20, ele não fala exatamente, essencialmente por parábola, mas ele vai dar a narrativa, né, do histórico do pessoal. Mas antes dessa narrativa, é interessante que o texto vai dizer, os capítulos, os versículos iniciais, 1 e 2, que alguns dos anciãos de Israel, né,
Vieram falar com Ezequiel, eles queriam consultar a Deus, queriam perguntar a Deus. Então, sentaram diante de Ezequiel, né? E aí foram lá. Aí veio a palavra do Senhor a Ezequiel. Parece aqui, que você vê aqui, ó. Alguns dos anciãos de Israel vieram para consultar o Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor. Parece que Ezequiel nem conseguiu. Eu tenho a impressão que o Ezequiel foi depois do bate-papo lá. Quando Ezequiel, antes de Ezequiel falar alguma coisa, Deus já antecipou. Ah. Aí ele fala no versículo 3: Acaso vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vos não me consultareis. Né? Então eu falo assim: não quero nem ouvir vocês, filho. Não quero nem ouvir vocês. Nós não sabemos que tipo de consulta eles iam fazer. Mas está claro que arrependimento não tinha. Porque se tivesse atitude de arrependimento, tudo mudaria. O que nós temos aqui é algum tipo de questionamento. É uma cortina de dar uma de João sem braço. Por que está acontecendo isso? Como já vem acontecendo nos capítulos anteriores, né? Com desculpa. Nós estamos aqui por causa dos nossos pais. Que o pai o quê, rapaz? Vocês pecaram mais que o pai de vocês, rapaz. Para com essa desculpa esfarrapada, rapaz. Vocês pecaram mais que o pai de vocês. Vocês estão aí por causa de vocês. Não tem esse negócio de pai de vocês. Não tem esse negócio de os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos embotaram. Nada, é vocês. Tá? O filme mudou. Tá? O filme mudou. E aí Deus não quis nem ouvir, filho. Não quis nem ouvir, porque eu estou cheio de vocês. Vocês querem saber o quê? Já falei diversas vezes, a repetir. Ó, é 70 anos aí, filho. Esses 70 anos é a soma dos anos sabáticos que vocês não quiseram deixar a terra descansar. Ah, então já que vocês não querem deixar a terra descansar, eu faço a terra descansar. Você já sabe, eu já falei para vocês várias vezes, isso é castigo de vocês. 70 anos. Já falei, plante na terra. Já usei o profeta Jeremias. Plante na terra. Case e dá em casamento. Tá? Produza. Na paz da cidade, vocês terão a paz. Jeremias já falou isso. Deus já deu toda a orientação. Agora era hora de cumprir. Vocês não acreditaram, eu estou usando minhas palavras, tá? Isso não está no texto, não. Vocês não acreditaram na palavra dos meus profetas. Né? Vocês falaram que não ia acontecer. Depois que começou a acontecer, vocês continuaram teimando. E eu insisti para vocês, já tinha acontecido, ó, vai, volta, não quiseram. Sofreram dano. Então, quer perguntar mais o quê? Não quero nem ouvir vocês. Né? Esse é o contexto aí. Tudo isso que eu falei agora é minha conjectura, né? É minha imaginação. Mas a verdade é que ele falou: não quero ouvir vocês. E aí começa, né? Ao invés de ouvir eles, ao invés de Deus ouvir, é eles que ouviram Deus no meio do profeta. E mais recordação, mais currículo, mais portfólio, mais dados do povo de Israel. É isso? Um currículo extenso. Deus fez aqui, a narrativa aqui lembra aquele capítulo 7 de Atos, quando Estevão, indagado, ele conta a história do povo real todo, ele faz uma narrativa lá do Velho Testamento, papai, conta tudinho. Quando ele acabou de contar, filho, o povo enfurecido pegou pedra para o matar, porque a história realmente mostrava que aquele pessoal era podre. Era que matou um homem justo, que é Jesus Cristo. Quando falou de Jesus ali, filho, o pessoal ficou doido. E aí apedrejaram Estevão. Aqui é uma narrativa da história do povo. Né? E é interessante que o Stanley, né, que escreveu o livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, pela editora Vida, né? O Stanley fala que esse capítulo 20 de Ezequiel
Ele é interessante porque ele vai dar um contexto, segundo Stanley, que lá no livro de Êxodo não existe. Porque lá no livro de Êxodo nós temos a história do povo de Israel que chegou no Egito por meio de José, né, o governador. E aí os egípcios não se davam muito bem com quem criava gados, né? E aí então deixou eles viverem na terra de Gósen, dentro do Egito, em uma terra separada, né? E de repente, o que acontece no decorrer da história? O povo de Israel se vê escravo do Egito. Se nós pegarmos a narrativa do livro de Êxodo, por que que eles se tornaram escravos só pela narrativa de Êxodo? O faraó olhou, outro faraó que não conheceu a José, né? Não conhecia a história toda, né? Ou se não conhecia, na verdade não se interessou em conhecer. Não conhecia porque não se interessou em conhecer. Porque estava lá escrito, narrado nos anais. E aí diz que o faraó olhou assim, rapaz, esse povo aí está crescendo muito, hein? Esse povo aí está crescendo muito. Se, se a gente não domesticar, não dominar esse leãozinho que está aí, quando esse leão se tornar adulto, vai ser ruim de dominar ele. Então é melhor dominar o leão ou os leãozinhos enquanto eles são leãozinhos. Daqui a pouco, eles vão se tornar adultos. Aí, em uma visão política de dominação, ele vai lá e, e domina o povo de Israel. Só que o povo continua crescendo, mesmo dominado. Entendeu? Mesmo dominado. Né? Cresceu, 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 mas cresceu já dominado. É interessante essa palavra, que nós já pregamos sobre isso, né? É que o povo, quando estava em grande número, mas em pecado, eles foram dominados. É isso? Então não adianta você ter grande número sem estar debaixo da vontade do Senhor. Não é a quantidade que vai fazer diferença. Isso sempre foi narrado, sempre ensinado na palavra de Deus. O que faz a diferença é se está com o Senhor ou não. Na questão não é o poder bélico, não é o poder financeiro, não é nada. A questão é, está com o Senhor está no negócio, é isso que faz toda a diferença. Aí, o que nós temos lá em Êxodo é simplesmente uma narrativa de um faraó que tem um olhar político e leva e domina um povo. Ora, mas aí nós temos um problema teológico, porque Abraão, sai da tua parentela, vou levar para a terra, fazer uma nação, um povo meu. Ora, tinha uma promessa de Deus. E como agora um povo que serve a um Deus poderoso, depois daquela história linda de José, como é que o povo dele está no Egito assim, como escravo? E lá não fala nada. Segundo Stanley, aqui no capítulo 20 nós temos a explicação. É porque esse povo se envolveu com a idolatria. E olha um detalhe aqui interessante. Ó, versículo 7. Então lhe disse: cada um lance de si as suas abominações, de que se agradam aos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor. Então, me parece que o Stanley aqui, quando eles falaram, quando essa palavra que foi dada, eles estavam lá na terra de Gósen. Eles estavam ainda livres, pelo que eu entendi Stanley falando. Então, eles se deixaram seduzir pelos ídolos do Egito. Não foi uma coisa forçada do Egito, né? Eles estavam lá vivendo na terra dele. Eles que de livre e espontânea vontade, se deixaram seduzir. Então, teve as consequências. É bem verdade que no capítulo 15 de Gênesis, você já tem a narrativa ali de que aquilo aconteceria. Mas aqui, pelo menos, nós temos a resposta teológica do porquê Deus deixou aquilo acontecer. E Deus deixou acontecer por causa do envolvimento deles com a idolatria. Oh, novidade. Israel e idolatria é algo muito similar, né?
muito próximo, né? É quase que um sinônimo. Israel e idolatria é quase que sinônimos, né? Não quer aquela, como é aquela expressão mesmo? Siameses que fala? Siameses, aquelas crianças que nascem juntas. Esqueci a expressão agora certa. Acho que é siameses. Ou crianças siameses, sianeses, alguma coisa assim. Ou seja, Israel e idolatria são isso aí com esse nome que eu não sei exatamente como fala. Sianeses, siameses. Estão colados, estão juntos, né? Infelizmente, essa é a história. Meu irmão, minha irmã, encerrando, como é que está o teu currículo? Como é que está aí seu histórico? Fazer uma narrativa do teu currículo, como é que tá, hein? Se pudesse agora fazer uma avaliação do teu currículo com Deus, a vida espiritual, o que tem nesse currículo aí? Se tem pecado, meu irmão, se tem coisa errada, mude esse currículo, mude essa história. Porque senão, se você não tiver um bom currículo, tu vai ficar desempregado, vai pagar o preço. E você tem em Cristo a possibilidade de melhorar esse currículo, para que esse currículo seja top. E assim você possa ter bons empregos, bom salário, boa vida. É isso. Aqui, Pastor Renê. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.